convidada dessa noite, na nossa 18ª Semana JUR, nós vamos receber a doutora Nina Silva. Ela vai surpreender vocês com a palestra, é impressionante. Eu falo porque assisti vários vídeos no YouTube, estava descendo, um aluno perguntou se eu já conhecia, eu falei, olha, conheci ele. Conhecia? Eu falei, não, da internet, né? Agradeço ao nosso diretor, Dr. Rodrigo Gago, que nos proporcionou e possibilitou a abertura para que nós trouxéssemos pessoas não necessariamente da área jurídica para esse evento. A diversidade e a multiplicidade de possibilidades que o curso de Direito tem que oferecer aos estudantes não pode ser reduzida apenas ao mundo jurídico em si. O nosso curso tem que ser muito maior do que isso. E isso é uma busca incessante da coordenação atual do curso de Direito. Sou prova disso porque eu fui um dos últimos a ingressar nessa instituição. E, desde então, houve a mudança, logo quando entrei, houve a mudança, e realmente aqui é surpreendentemente bom como local de trabalho. O ambiente é o melhor possível, entre alunos e professores. Bom, quem não vai nos brindar com a palestra hoje, como eu falei, é a doutora Nina Silva, sobre liderança e diversidade. A doutora Nina é reconhecida pelo IPAD, meu vício de falar sem microfone, porque a voz é alta, né? Meus alunos sabem que eu odeio o microfone. Como uma das 100 afrodescendentes mais influentes do mundo, executiva de TI, escritora, mentora e gestora de negócios em tecnologia, fundadora do movimento Black Money, sócia fundadora da The Black Bank, fintech em fase de MVP para Market Fit. Com vocês, a nossa palestrante da noite. Muito obrigado. Boa noite. Olha, eu não tenho muito modos, não. Eu ainda vim de vestido, o negócio não vai... Não sei se vai dar muito certo. Bom, como falado, meu nome é Marina, tá? Mas as pessoas me conhecem como Nina Silva. Sim, me nomearam esse ano como uma das 100 pessoas afrodescendentes mais importantes, influentes do mundo. E temos também, dentro dessa premiação, 100 pessoas nascidas em África mais influentes do mundo. E agora, no final de setembro, eu estarei em Nova York junto com várias outras pessoas para poder fazer essa conexão, para poder fazer essa interlocução também do que acontece aqui no Brasil e o que acontece no mundo, a gente poder gerar benefícios para a população afrodescendente no mundo como um todo. E aí eu gostaria de começar, não sei se é... Ah, que bonito. Já está aqui. Não, que negócio de faculdade, a gente está acostumado a dar palestra desde universidade até centro cultural, né, que aí você ajuda a montar, faz tudo junto, mas aqui a estrutura, gostei, bem bonito. Bom, eu sou nascida e criada no Jardim Catarina, que, na minha época, há 36 anos atrás, sim, eu tenho 36 anos, podem falar, obrigada. Há 36 anos atrás, era reconhecida como a maior favela plana da América Latina, né? Depois lotearam todo o bairro e, hoje, ainda é uma comunidade, ainda é um lugar periférico do município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Sou filha de Seu Antônio, de Dona Marise, tenho uma irmã 6 anos mais velha do que eu e tenho uma sobrinha. Isso tudo, eu costumo dizer, porque falar de prêmios, né, falar de carreira, é muito fácil sem a gente entender o que se passou antes. Então, estar entre uma dessas pessoas reconhecidas, ser uma das 50 pessoas no Brasil a se seguir dentro da área de tecnologia, que eu fui ranqueada também pela Gama Academy, falar disso tudo não é falar de Nina Silva. Falar de Nina Silva é falar da minha família, porque daí a pessoa começa a entender o porquê de eu estar aqui hoje. Mas, Nina, você trabalha com tecnologia,
que tipo de tecnologia. Há 16 anos atrás, eu estava na faculdade, eu fiz vestibular 2000. Cursei administração de 2000 a 2004 na Universidade Federal Fluminense. Na época, eu queria ser juíza. Graças a Deus que eu desisti. Digo isso porque eu não estaria aqui conversando com você. Aliás, eu poderia estar, né? Porque eu seria da área jurídica e aí eu teria, né, uma facilidade maior de estar aqui conversando. Mas eu queria fazer advocacia e a minha irmã... Só que eu tinha uma mania de achar que eu tinha que fazer o vestibular mais difícil, que é um dos problemas que eu passei, né? Sendo uma pessoa negra, sendo mulher, vindo de uma classe mais baixa, você o tempo todo se legitima e tenta mostrar que você é o melhor ou a melhor naquilo que você faz. Então, eu achava que eu não ia fazer administração, porque a administração não era um curso tão concorrido, eu queria fazer direito na UERJ. Eu sou carioca, deu para ver, né? Com esse sotaque lindo, maravilhoso que eu tenho. Eu queria fazer direito na UERJ. Aí eu botei UERJ, coloquei o FRJ e administração na UF, porque a minha irmã estava se formando em psicologia e virou para mim e falou, eu não vou nem fazer psicotécnico contigo. Eu falei, mas por quê? Ela, não, esse negócio de direito não viaja, tu está viajando, que é assim que a gente fala lá, né? Tu está viajando. Você tem que colocar administração, você tem que cursar administração. E eu perguntava, mas por quê? Só porque eu sou boa em matemática? Ela, não tem nada a ver matemática com administração. É porque você é uma líder nata. Porque você é uma pessoa que trabalha com persuasão, com influência. Aí eu, como assim? Não, desde que você nasceu, meu pai e minha mãe só fazem o que você quer. Né? Cagam para mim. Então, essa justificativa da minha irmã, e na época eu soube que a administração era conceito A na UF, aí eu fui e coloquei na UF a administração. Quando eu passei pelo UFRJ, aí para a UF eu decidi fazer administração porque eu queria ganhar dinheiro. E me propiciava a trabalhar de dia e estudar de noite. Então, eu fui fazer administração, só que no segundo ano eu já fazia estágio numa empresa, uma multinacional alemã. Eu tive a oportunidade de ser uma usuária-chave num projeto de implementação de uma tecnologia chamada SAP. Eu não tinha a mínima ideia do que era tecnologia, eu não tinha a mínima ideia do que era SAP, eu não tinha a mínima ideia de o que era o usuário-chave de um projeto. Mas, na época, um namorado que eu tinha virou e falou, isso dá muito dinheiro. E foi a palavrinha-chave, né? Igual a mim, usuária-chave, foi a palavrinha-chave para eu realmente começar a me envolver, e dali eu me apaixonei. Eu me apaixonei por começar a entender que a tecnologia, que sistemas, eu conseguia ver do início ao fim uma cadeia produtiva. Eu conseguia administrar desde pessoas, a parte de recursos humanos, até investimentos em projetos, controladoria de uma empresa. E eu sempre fui uma pessoa muito generalista, de um olhar muito holístico. Então, dentro da tecnologia, eu pude me encontrar como uma maneira de ver resultados desde da sementinha até o produto. Opa, eita caramba. Calma aí. Isso. Aí quando a gente fala de tecnologia, naquela época era já o advento já tinha dado o boom da internet e começou o que a gente chama hoje de transformação digital, era digital, indústria 4.0. E o que é essa bagaça? É no momento em que um algoritmo fala por você. É no momento em que um algoritmo julga por você. É no momento em que você manda o WhatsApp para qualquer pessoa ao redor do mundo. Menos na China, né, que lá não rola. Quando a gente fala de indústria 4.0, a gente fala de automação, mas a gente pensa, Nina, mas a gente já teve a indústria 3.0, que foi a vaporização, e naquela época já teve a automatização, mas eram de posições operacionais, né? Normalmente eram robôs em chão de fábrica. Hoje a gente fala de robô dentro da tua casa. Hoje nós falamos de... É aqui que tem isso.
1 em cada 4 empregos até 2020 serão aniquilados. E aí tudo que a gente conhece hoje enquanto trabalho, função, cargo, tudo isso está indo para o beleléu. Toda a estrutura bonitinha que nós tínhamos, às vezes, as emendas, né, as emendas dentro da faculdade do currículo, eu acho que deve ser uma loucura hoje para poder atualizar o que vocês devem estudar dentro da faculdade, porque a cada hora muda. A cada hora, outras funções, outras especificações, elas adentram ao currículo de quem tem que ser um profissional jurídico, um profissional administrativo, um profissional da medicina, porque hoje, sim, nós temos Health Technology, né? Como nós também temos as Legal Techs. Então, se somos profissionais antenados, se somos profissionais dessa indústria 4.0, a gente não pode estar aqui dentro pensando apenas em se formar e ter o seu escritório ou fazer fazer o concurso público. Tem que estar pensando em quais são as maiores e melhores oportunidades. Lógico que se encaixe no perfil de cada um. Mas como que a gente pensa nisso? Aí, falando um pouco de desemprego, do porquê, da importância, eu vou passar aqui. Como que a gente hoje pensa em adaptar o nosso perfil, o nosso skill, às oportunidades que nós temos? É olhando a oportunidade do ambiente. Quando a gente fala de indústria 4.0, a gente fala de momento de transformação, não só digital, mas uma transformação real, social. Por quê? Quando antes falavam que não existia racismo, era difícil a beça para comprovar, né? Vocês mesmos sabem aí como que é racismo criminal, como que é injúria racial, como que é difícil conseguir enquadrar. Só que hoje em dia a gente tem um negocinho, né, chamado celular na mão. Então, antes, quando a gente falava, não, no Brasil existe democracia racial, não, a mulher apanha porque quer, né, porque ela não denuncia. Hoje em dia, a gente não consegue mais por conta de um negocinho na nossa mão chamado celular, chamada tecnologia. Que ali, sim, está a oportunidade da gente gerar e da gente mudar tudo que estava, digamos, obscuro e trazer, a gente costuma dizer, enegrecer os fatos, né? Trazer de forma mais explícita. Quando a gente fala que o desemprego é mais forte entre as mulheres e que nos Estados Unidos, por exemplo, tem mais homens chamados John e David como CEO do que todas as mulheres CEOs nos Estados Unidos, pasmem, né? Quando a gente fala disso, a gente pensa, não, é nesse mundo de transformação digital mesmo que nós estamos. Eu acho que a gente precisa mudar, né? Quando a gente fala, sim, existe racismo, sim, mulheres recebem menos que homens, sim, pessoas negras recebem salários menores do que pessoas brancas, é porque hoje a gente consegue comprovar, hoje a gente consegue puxar das empresas o que está sendo feito. Hoje a gente consegue olhar numa publicidade, hoje a gente consegue olhar para dentro e fora da empresa e falar, vocês não estão praticando inclusão social. Antes, a gente não conseguia. E aí começa a ficar difícil para a sociedade que queria manter o privilégio, queria manter as coisas da maneira em que estava. Daí você pensa, ferrou, né? Como é que faz? Se o desemprego está assim, se a sociedade continua sendo essa porcaria de números, se a automação e hoje o advento dos algoritmos farão com que empregos sejam extintos, o que eu faço? Mas, quando a gente pensa, a gente acaba vendo que a gente estava num conceito muito binário de sociedade. Quando a gente vai para a tecnologia, a gente retorna a conceitos
multidisciplinares. Esses conceitos multidisciplinares que faz com que pessoas do direito tenham que, sim, estar conectadas à tecnologia, tenham que, sim, estar conectadas à saúde. Porque antes existiam as dicotomias, o binarismo, né? Homem e mulher, preto, branco, exatas e humanas. Antes os homens eram colocados, e até biologicamente falavam que os homens são de exatas, as mulheres são de humanas, porque nós temos mais trato com pessoas, whatever, balela, né? Isso não existe. O que existe é valor agregado em cada função, em cada cargo. A partir do momento, e a gente estava até falando sobre isso nos bastidores, a partir do momento que quando a gente tinha as turmas de programação, de processamento de dados, eram turmas majoritariamente femininas, da década de 50 e 60. Por quê? Porque a profissão dentro de processamento de dados era vista como uma profissão ligada à telefonia. E aí era coisa de mulher, né? Porque era um trabalho braçal. Nós tínhamos computadores imensos, que era uma parede imensa, onde você tirava daqui e conectava daqui para fazer uma transmissão. A partir do momento em que essa tecnologia começou a agregar valor ao dia a dia, começou a entrar dentro das casas, e aí a se tornar cada vez mais cara e acessível, esses espaços, essas profissões começaram a ser vistas como algo de valor, e daí começaram a ter mais homens entrando na faculdade para fazer tecnologia. Mudaram o nome, botaram análise de sistemas, né? Então fizeram todo um preparo para excluir e continuar mantendo aquele pensamento de que mulher tem que estar desse lado e homens desse lado. Da mesma maneira que racialmente se faz, da mesma maneira que muitas vezes fazem com jovens e pessoas mais experientes. Então, a gente pensar que hoje nós estamos na transformação digital, que hoje nós temos o IoT, né, Internet das Coisas, que temos como uma máquina substituir uma pessoa, mas a gente esquece que são as pessoas que fazem as coisas. São pessoas que programam os algoritmos, são pessoas que estão ali para parametrizar aquilo que será automatizado. Todas essas letrinhas aqui são empresas, e não estão todas, tá? Só algumas. Todas elas são legal tech no Brasil, só no Brasil. Por que eu trouxe? Porque legal tech no Brasil tem pouquíssimos anos de atividade. E a gente já tem um mar de pessoas antenadas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não adianta a gente achar que cada vez mais nós temos startups, né, que é o mindset de inovação, tecnologia, fintechs, e a gente não tem todas as outras profissões que disseram que iria morrer por trás. Então, aquele profissional de direito que vai ser muitas vezes substituído porque um algoritmo vai julgar um processo, esse profissional é a pessoa que vai estar, por exemplo, que pode estar numa legal tech fazendo o desenho de como devem ser processos entre empresas, como que investidores, como que se controla legalmente investimentos pela internet, como que se trabalha com blockchain, como que se trabalha com criptomoeda, já que não existe uma regulamentação por trás específica. Então, a gente precisa saber que não há profissão do passado, e sim profissão do futuro. E a profissão do futuro são profissões que cada especialidade estará pluralmente em cada função, em cada cargo, em cada atividade. O profissional, e aí eu trago muito a questão do contexto do líder, esse líder do futuro, e quando a gente fala líder, não quer dizer que tem que ser uma pessoa que trabalhe
um gestor que tenha várias pessoas para coordenar ou gerenciar. Não, é quem quer ser líder. Quem quer ser líder no mercado com a sua empresa. Quem quer ser líder da sua própria carreira. Quem quer ser líder das oportunidades da jornada que você desenha. Esse líder, ele não pode estar dentro de casa, trancado. Até mesmo aquela ideia de que os programadores, desenvolvedores, né, eram aqueles caras que ficam dentro, que não conversam com ninguém, que ficam ali só codando, como a gente fala, isso já não existe mais. Não existe mais, porque não tem como uma pessoa trabalhar com tecnologia sem saber a experiência do usuário. Vocês devem escutar bastante isso ligado a design, né? Mas experiência do usuário, usabilidade das coisas estará em tudo que nós formos fazer daqui em diante. Eu não vou passar o vídeo, só vou... Esse vídeo é muito engraçado. Seria bom para vocês rirem, mas eu não vou passar, vocês estão muito sérios, gente, dá nervoso. Mas eu não vou passar, não, porque tem uma televisão aqui mostrando tudo, né? E eu fico olhando para trás, é mania. Eu não sei ficar olhando para baixo, desculpa. Essas 5 tendências do futuro do trabalho. Então, quem é esse profissional? Quem é esse líder? Quem é essa pessoa que pensa em angariar melhores e maiores oportunidades na transformação digital? É uma pessoa que preza por liberdade. E aí, liberdade não é só trabalhar no Google, como a gente estava falando, sem horário para entrar, sem horário para sair, com flexibilidade. Não. Liberdade também de opinar. Liberdade também de mudar as tasks que tiver que realizar. Mas também é uma pessoa que tende a uma flexibilidade, sim, de horário, que tende ao tal lifestyle, uma qualidade de vida maior. Mas quando a gente fala desse lifestyle, parece que a gente vai ficar mais tempo relax, né? Lê do engano, porque quanto mais tecnologia, quanto mais conexão, e aí a conexão de verdade, a gente está mais conectado, a gente acaba trabalhando mais. Hoje em dia, os profissionais trabalham muito mais, porque acabam levando para casa, porque acaba no final de semana podendo... Os aplicativos, eu tenho todos da empresa, eu tenho todos no meu celular. Infelizmente. Mas funciona para, durante a tarde, a pessoa poder ir ao dentista e responder um e-mail? Funciona. E aí, como é que faz? Então, a gente também tem esses duelos de comodidade, flexibilidade e até que ponto a gente não está intensificando e aumentando a nossa rotina de trabalho sem ser remunerado, porque acaba que essas horas a gente não consegue controlar. A gente fala também de conhecimento. Quando a gente fala de conhecimento, é porque hoje em dia tudo joga no Google, certo? Eu sou de uma época, vou fazer a mais velha, eu sou de uma época onde a professora mandava, vai, tem um livro tal, capítulo tal, na biblioteca. Né? Aí é você pegar o ônibus, ou andar não sei quantos quilômetros para ir até a biblioteca, chegar lá, a moça sem vontade alguma, a biblioteca, né? Porque a bibliotecária com aquela cara do tipo, aí você, não, mas onde que está o livro tal? E ela, procura ali na segunda, aquelas estantes imensas, você passava metade da tarde procurando o livro. A outra metade você tentava achar o trecho. E aí, nos 10 minutos que ia fechar a biblioteca, você chegava, posso levar o livro para casa? Não, só tem esse, porque todo mundo já pegou as outras cópias, né? Era sempre assim. Hoje não, hoje a gente joga no Google, e aí vem tudo. Joga aí Nina Silva, vai vir moça pelada, que não sou eu, né? Vem de tudo. E aí, o que a gente tem que fazer? Filtrar. E como que a gente filtra? Hoje, eu gerencio um time de tecnologia, de desenvolvimento de software, e no meu time eu chego e falo, não, gente, a gente não vai mais trabalhar com metodologia ágil e Scrum, vamos trabalhar com Kanban.
E aí a pessoa que não sabe, meu Deus, não vou falar para a Nina que eu não sei como é que é esse bagulho de Kanban. Como é que eu faço? Jogo no Google. Né? Aí vem Kanban, de todas as maneiras, aí vem um guru do Kanban falando um monte de merda, e a pessoa está achando, não, vou chegar amanhã na reunião, vou como? Sei tudo de Kanban. E esse que é a grande oportunidade e o grande perigo em relação ao conhecimento. É como que a gente filtra. E aí não falando só do ambiente de trabalho, falando também dentro de casa. Como que as nossas crianças, nossos jovens, como filtrar essa possibilidade de conteúdo. Como que eu não consigo imaginar como que na faculdade vocês conseguem saber se aquele trabalho é Ctrl+C, Ctrl+V de alguma coisa. Deve estar molinho hoje em dia para fazer os negócios, não está, não? Eu não consigo imaginar como é que faz esse controle, sabe? Do tipo, você consegue pegar uma tese de alguém, aí apontou para o amigo, né? Faz isso ele? É. Tem programa? Ai, gente, eu não confiaria, não. Eu ia ficar assim, ia ter vigia, assim, do lado do aluno para ver todo o trabalho. Mas como que a gente consegue fazer a gestão desse conteúdo? Hoje a gente joga no YouTube, nós temos pessoas falando de diversos conteúdos. Que bom, né, que a gente não precisa fazer cursos caríssimos. Tem gente que aprende linguagem de programação dentro da internet e, às vezes, gastando muito pouco mesmo. E sem precisar, muitas vezes, esses profissionais, muitas vezes, nem precisam ter um diploma para poder conseguir um emprego, uma posição no mercado, porque hoje é quase que, né, os programadores eles têm um mercado muito grande. Como que a gente consegue saber que esse conteúdo é um conteúdo real, é um conteúdo confiável? Esse profissional que busca conhecimento, ele também tem que continuar conectado com pessoas, porque se ele buscar só na internet, ele vai se deparar com esse tipo de coisa. Se a gente não continuar fazendo o nosso trabalhinho em grupo, como a gente fazia, e a troca, né, se a gente não continuar fazendo o trabalho no próprio ambiente de trabalho em equipe, a gente vai cair em grandes ciladas. E aí, falando do ponto 3, que é a autogestão, esse profissional do futuro, ele é uma pessoa em que você tem que, como gestor, descentralizar tanto informação quanto tomada de decisão. E aí que mora que a gente chama um grande issue, perfil, skill. Hoje falam muito de soft skills, hard skills, e falam de desenvolvimento desses soft skills, desses hard skills. Mas a gente também tem que entender que as pessoas possuem personalidade, né? E não necessariamente querem ser pessoas de tomada de decisão. Então, como que você, dentro do seu ambiente de trabalho, consegue identificar quem são as pessoas que estão muito mais aptas, não, que é horrível esse nome, estão muito mais propícias a trabalhar num ambiente de autogestão e outras pessoas que não querem, realmente não possuem uma proatividade para isso. Que se não tiver alguém falando, precisa entregar tal coisa até tal hora do dia tal, muitas vezes essa pessoa não vai fazer. Então, hoje, as empresas também passam por esse dilema, onde existem equipes que pessoas o tempo todo que estão, eu não tenho que ter chefe, a decisão tem que ser flat, a gente tem que ter, todo mundo tem que ter oportunidade de opinar. E aí, quem não tem esse skill fica lá quietinho, não levanta a mão, tipo, quem vai fazer tal tarefa? A pessoa não levanta a mão, fica sempre na dela, porque não possui a personalidade para esse skill. E aí, como que se desenvolve isso? Será que a pessoa está aberta para isso? Então, a gente também deve se perguntar como que a gente quer trabalhar a partir das nossas especificidades, né? Como que a gente não se agride dentro desse mundo digital? Não é porque todo mundo vai para o palco pegar o microfone e dar palestra que outra pessoa com o mesmo background que eu teria que estar aqui falando.
porque não é skill da pessoa. E isso também tem que ser respeitado. Mas hoje, dentro das empresas, muitas das vezes a gente não consegue. Querem profissionais que tenham maior proatividade, que tenham um senso de liderança, que tenham um senso de autogestão. Estabilidade. E aí fica muito paradoxal, né? Estabilidade com liberdade. As pessoas me perguntam, Nina, não entendi. Estabilidade, liberdade. Estabilidade de seguir a tua jornada. De você saber que hoje, que você não precisa estar dentro da mesma empresa, ou do mesmo lugar, ou da mesma profissão durante 10 anos, para ser o profissional que você quer ser. Essa estabilidade é uma estabilidade de propósito. É uma estabilidade de saber quem você é, saber onde você quer chegar e qual caminho que você pode percorrer. Seja empreendendo no momento, daqui a pouco entrando dentro de uma empresa, depois empreendendo de novo. Qual o caminho que a pessoa desenvolve? E essa estabilidade advém do querer ter dentro desse caos, dessa loucura, ter um norte. Ter aonde chegar. E aí esbarra no propósito, porque para cada um dentro, né, dessa complexidade de coisas, dentro dessa pluralidade de perfis, o que me move? Já que eu posso trabalhar de casa, às vezes, já que eu não tenho chefe em cima de mim, o que me move? Esse profissional não é o profissional que mais ganha. Antigamente, nós tínhamos mais disparidades de salários, porque tinham pessoas que ganhavam altos salários. O profissional, no futuro, essas profissões são profissões mais equalizadas, tá, em relação a salário. Então, ninguém vai ganhar exorbitantemente, como nós tínhamos antigamente. Então, o que move essa pessoa? É o PLR? É o bônus? Muitas vezes é o propósito. E aí, qual o propósito de cada um? O meu propósito é ser o foda. Eu ia falar outra coisa pior que foda. Eu não consegui achar uma palavra para assumir. Enfim, o foda foi o mais leve. Mas vocês imaginam, né, o que eu queria falar. Quer ser a persona daquela área específica. Quer ser reconhecido como o cara de blockchain, internacionalmente falando, da área de fintechs. Não, o meu propósito é poder ajudar pessoas também junto com as minhas atividades diárias. É ver uma sociedade mais justa. Não, o meu propósito real é estar junto da minha família, independente do que eu esteja fazendo. Se eu tiver mais tempo com a minha família... Então, esse é um profissional de propósito. O profissional do futuro é uma pessoa que, além de nortear aonde ele quer chegar, ele norteia como, que é tendo valor durante toda a sua jornada. Deixa eu ver. E aí, colocando esse líder, né, essa pessoa com esse mindset de liderança, é uma pessoa voltada para a agilidade, porque quando a gente fala de metodologia ágil, a gente não está falando só de empresas, a gente está falando de otimização de esforços. E otimizar esforços hoje, no dia a dia de qualquer um. Né? Você está no Uber e está respondendo um e-mail. Você está comendo e muitas vezes você está respondendo um WhatsApp. Infelizmente, porque isso não é sadio. Mas é um profissional que busca, sim, conteúdo na internet, busca, sim, se conectar com outras pessoas, mas de uma maneira ágil, ótima, e não perdendo o tempo com coisas supérfluas. E aí a gente esbarra no problema das redes sociais. Né? O ser humano, nós, pessoas, nós tendemos a nos dispersar. E aí, quando você está em busca de um propósito, quando você está em busca de conteúdo, de conhecimento, mas você tem tudo na mão, inclusive as porcarias, né? Porque está aqui na mão, a gente tende a desfocar. E aí são
a gente tem vários métodos, principalmente de mindfulness. Tem algumas práticas hoje que ajudam a pessoa a desfocar sem poluir, né? Que é você relaxar, abrir a mente, esvaziar, mas sem poluir, sem estar colocando mais sobrecarga de coisas, porque muitas das vezes a gente faz isso na rede social. Então, está no Facebook, está discutindo sobre política, e está discutindo sobre religião, e está falando bobagem, que é ótimo, tá, gente? Não que eu não faça. E está falando, mas como que a gente consegue realmente relaxar? Em que momento, com a tecnologia na mão, a gente consegue realmente relaxar? Né? O senso de urgência é tudo hoje e agora, porque amanhã já vai ser outra coisa. Comunicação com compromisso. Não adianta eu vir aqui falar de algo inverídico ou algo que não faz parte da minha pessoa, porque essa comunicação não vai chegar, não vai sensibilizar e vai para o próximo. Né? Então, dentro e fora das empresas, a gente precisa desse compromisso de estar falando a verdade, de estar comunicando. Muitas vezes o cliente está passando por um problema e acha que o problema está na sua equipe. E aí, como que você se comunica com compromisso, sem desmotivar? Mas você precisa ter o compromisso dessa... Como que você fala para esse cliente, identifica que realmente o problema está na sua equipe, sem se expor, né? sem acabar quebrando o contrato. Não adianta querer dar o jeitinho como a gente fazia antes, porque hoje a gente não consegue mais. Facilitação com integração. Não existe, por conta da autogestão, não existe mais esse gerente que manda, esse chefe. A gente facilita, a gente integra, a gente vê perfis diferentes de pessoas mais extrovertidas, pessoas mais introvertidas, a gente conecta essas pessoas. A gente verifica pessoas que têm mais senso de estabilidade com pessoas que são mais autoritárias, sim, com pessoas que são mais comunicativas, a gente faz um merge desses perfis e facilita a integração e a comunicação entre essas pessoas. Por quê? Porque não adianta ter várias pessoas iguais dentro do mesmo espaço, que a gente não é ágil, a gente não é ótimo. Pensa só, 4 pessoas nascidas no mesmo lugar, na mesma região, do mesmo gênero, com a mesma orientação sexual, com a mesma raça, chegando, vamos fazer uma campanha publicitária. O viés inconsciente direto falando com a sua própria imagem. Não vai pensar em mulheres, não vai pensar em outras populações étnicas e raciais, não vai pensar em outras pessoas de diferentes identidades de gênero, nem de orientação sexual. Por quê? Porque vão falar do seu próprio universo. E a conversa vai fluir lindamente. E vão chegar num produto publicitário lindo para eles, que vai atingir uma parcela da sociedade igual a eles. Então, como que a gente consegue, já que nós estamos conectados, já que nós temos a possibilidade de ampliar o nosso trabalho, de conseguir novos parceiros de negócio, novos clientes, novos consumidores em qualquer lugar do mundo, como que eu consigo me comunicar com essas pessoas se eu nasci aqui, se eu vivi aqui, se eu sou assim, e não me comunico com pessoas diversas. Então, por isso, a importância de ter times diversos dentro e fora das instituições. Porque a gente precisa, sim, facilitar, integrar com escutativa e colocando-se no lugar do outro, que aí é a maior dificuldade. Quando é igual a mim, fácil, né? Porque as dores da pessoa são as mesmas dores que eu sinto. Agora, quando é diferente, quando são outras dores, quando é uma outra imagem, não é a imagem que eu vejo no espelho e a imagem que eu tenho maior empatia. Como que faz essa conexão? Então, a constante, um olhar constante de que é preciso mudar, um olhar constante de que o ambiente está mudando. É ter um olhar estratégico em estrutura, é um olhar tanto de cima, mais
fazendo com que circule de forma flat, de forma mais horizontal, e que esteja conectado com quem realmente tem as diretrizes estratégicas e aí dentro das empresas. É um olhar também mais orgânico, mais fluido que essas interações sociais, menos dominante, já que a gente está trabalhando com a questão da descentralização e autogestão. Métricas, sim, gargalo nunca. E por que a gente fala isso? Porque muitas das vezes acham que não é preciso controlar, não, deixa o pessoal trabalhar, deixa fluir, né? Já que a gente fala que é orgânico, que é fluido. Mas como que a gente consegue mensurar o nosso trabalho? A gente precisa de mensuração, porque senão a gente não consegue nem projetar qual é a progressão que a gente está tendo de avanço no nosso trabalho. Essa aqui é a minha timeline, mas eu não vou entrar nesse mérito, senão vocês vão surtar comigo ali. Ó. 2013 eu tive um burnout. 2002 foi quando eu comecei, que eu falei no iniciozinho. E aí eu já fui gerente de sistemas, já fui gerente de TI, já fui gerente de portfólio. Hoje fiz um downgrade, estou como gerente de projetos. Mas eu encontrei o meu propósito. Porque eu sou daquele tipo de profissional que precisa de uma motivação do dia a dia de trabalho para poder levantar da cama. Que ali em 2013 foi um momento em que eu não levantava da cama, que eu não comia, que eu nem tomava banho. E eu não tenho vergonha de falar isso. Foi quando eu decidi largar o auge do que diziam que era sucesso, do que diziam que era dinheiro, porque ali sim eu tinha um bom salário. Eu larguei tudo e fui morar nos Estados Unidos. Né? Eu costumo dizer que eu fui chorar em dólar, que foi a pior coisa que eu fiz. Porque eu torrei, né, o dinheiro todo por conta disso. Mas eu não vou entrar, senão aqui a gente demanda muito tempo. Esse é o meu primeiro projeto, lá em 2002, e olha que essa não é a pior foto em relação à diversidade, né? Nós temos algumas mulheres, nós temos também pessoas de diferentes raças, mas você consegue me ver nitidamente. Cabelinho sofrido, coitada na época, mas também era um processo de... Vocês sabem como é que é difícil faculdade, né, gente? Aquela época ali era meio sofrida. Tipo, ninguém me queria na faculdade. Ai, gente, eu sofria muito. Mas foi bom, foi muito bom, porque eu adentrei a tecnologia e só pensava em trabalho, né? Já que a parte da diversão não rolava muito, não. Mas a gente vê, né, como que esse time de tecnologia, né, vê aquela pessoa sofridinha lá no canto e vê aquela ali, alguns anos depois, ali foi 2010, 8 anos depois, ali eu já era gerente de projetos. Esse projeto é um projeto da Hasbro, indústria de brinquedo, onde nós implementamos para 5 países, fizemos um rollout do sistema ERP SAP. E aí, quando eu pergunto nessa foto quem é o ou a gerente do projeto, é muito difícil a pessoa que olhasse, né, sem eu falar, que olhasse para a foto, fosse me identificar como a responsável daquele time. Mas é o tipo de time que eu acabei passando por diversos anos, e hoje sim eu vejo uma mudança em relação à diversidade no modo geral, dentro dos meus times, mas também eu comecei a buscar a tal estabilidade com propósito, que é estar em lugares onde eu realmente vejo propósito e vejo um porquê de estar ali, e não apenas estar por conta de remuneração ou por conta a carreira me levou até aquele momento. E aí, falando de diversidade, tem estudos, a McKinsey, vocês sabem, é uma das maiores consultorias do mundo, empresariais, e esse é dado novo, tá? 2017 saiu a pesquisa em relação a gênero e também a diversidade étnico-racial. As empresas, globalmente falando, que têm maior diversidade de gênero, lucram 21% a mais. Empresas que têm maior diversidade étnico-racial lucram 33% a mais. Então, a gente não está falando só de justiça social e econômica, a gente não está só falando de fazer a coisa certa. A gente está falando de dinheiro, de bolso.
E é por isso que a gente vê cada vez mais a fala da diversidade nos espaços. É por isso que a gente vê cada vez mais que equipes diversas, sim, otimizam o trabalho e trazem melhores resultados. Não é, eu costumo dizer, não é favor para ninguém, porque equipes mais diversas, nós temos mais diversidade, menos experimentação e mais agilidade. Porque são pessoas diferentes discutindo, muitas vezes vai demandar um tempo muito maior discutindo, só que vai chegar a uma solução muito mais ótima. Porque foi pensado a partir de vários vieses, e não apenas de um só direcionamento. Foi pensado a partir da vivência, da idiosincrasia de várias pessoas de diferentes estágios de vida e de diferentes origens. Daí a gente consegue mapear muito melhor e de forma muito mais ótima um resultado, uma solução. E aí falando onde as empresas, quando as empresas pecam, né? Quando tudo que foi falado em relação ao que a gente espera de líderes do futuro, o que a gente espera de empresas e pessoas antenadas, é ver que realmente, quando você não está antenado, é difícil, né? Então, essas foram campanhas do 8 de março desse ano, tá? Desse ano, 2018. Então, o McDonald's fez o quê? Hoje é o Dia da Mulher? Só as mulheres vão trabalhar. Vamos dar folga aos homens. Não falam que a gente não dá emprego para a mulher? Então, vamos botar os homens em casa e as mulheres para trabalhar no 8 de março. A outra campanha da Zorba fala que hoje é o dia delas, então capriche na cueca. Como se toda mulher gostasse de cueca. E aí você pergunta, onde que estavam as pessoas diversas nesse tipo de decisão, nesse tipo de validação? Não precisa nem decidir. São empresas que a pessoa não pode nem levantar a mão. Eu acho que tinha alguém lá, tipo, com a mão coçando, assim. Eu acho que não é muito legal fazer isso, né? Mas a pessoa não conseguiu nem se pronunciar, porque não tinha liberdade para isso. Essa campanha da Personal, eu acho que é 2017, que é um papel higiênico preto, e a campanha se chama Black is Beautiful. E aí a gente sabe que na década de 60, o movimento Black Power, o hino do movimento Black Power era o Black is Beautiful. Então, como é que você pega, né, um movimento tão importante de identidade de toda uma raça, principalmente da maioria da população brasileira, e manda enfiar onde? Né? Pega o teu orgulho da sua etnia, da sua raça, e é porque realmente não tinham pessoas que pudessem dialogar e falar, gente, vocês estão olhando apenas por um prisma, e não pelo prisma da sociedade em que vocês estão inseridos, dos consumidores que estão na sua porta. Essa campanha aqui é um comercial, não sei se vocês conhecem, um comercial chinês, de 2013, que é considerada a campanha publicitária mais racista do mundo. Tem uma chinesa dentro de casa, lavando roupa, e aí chega um cara como se fosse um pintor, porque ele está todo sujo de tinta, assim. Eu acho que como se ele estivesse fazendo alusão que ele estava pintando a casa dela. Aí ele chega, olha para ela, gostou da chinesinha, olhou assim, deu uma piscada, aí ela chama ele, aí ele chega perto achando que ganhei, ela pega ele e enfia na máquina de lavar. E tampa a máquina. E joga o tal porque a propaganda é de um negócio, de um sabão. E joga o sabão junto. E aí daqui a pouco sai ele limpinho e bem chinês. Então, quando a gente fala, e aí teve um slide anterior que eu falava de trabalhando, agindo no local, impactando o global. Não adianta também a gente olhar só para aqui, para a vizinhança, sabe? Nina, a China manda... Quantas pessoas existem dentro da China? Dane-se. A população afrodescendente não deve ser grandes coisas. Mas que empresa é essa que não está pensando no global?
né? Que profissionais são esses que não estão pensando também na sua responsabilidade social de passar uma mensagem? Então, limpar a raça, hoje em dia, não cabe mais, né? Eu costumo dizer que estar em lugares como estar aqui, hoje, é poder se engajar e trazer, né, coisas do dia a dia. Eu pensei que eu tinha mudado. Coisas do dia a dia para fora. Porque, para mim, não adianta eu estar dentro da empresa falando, trabalhando e vendo resultados X e não poder compartilhar isso. Não poder engajar e ser referência ou até mesmo trocar com outras pessoas em seu dia a dia. Aqui são algumas possibilidades que eu acabei tendo, e eu falo que eu sou muito lisonjeada de poder conseguir me conectar. Eu acho que com uma comunicação boa, efetiva, né? Porque acabo chegando em lugares que eu não imaginava chegar. Essa é a Angela Davis, não precisa de apresentações, e aquela é a Yvonne Kegley, que é uma médica astronauta da NASA. E a história, aqui foi com a Angela Davis foi um congresso que eu fui palestrar, e ela também, em Brasília. E a Yvonne Kegley foi esse ano. E foi muito interessante, porque foi a primeira vez que uma mulher negra pisou num palco de um evento chamado Singularity, que é um dos maiores eventos, vocês conhecem, né, do mundo, e foi aqui no Brasil. E eu estava lá, no standzinho da empresa, distribuindo panfleto, falando com as pessoas, fazendo contato comercial. E aí, no final, quando eu soube que tinha palestra dela, eu consegui entrar na plenária, fiquei lá no cantinho, chorei, porque quando eu olhei assim, o palco é uma coisa assim, muito maior que TEDx, sabe? É impressionante a quantidade de pessoas que tinham na plateia e vê-la falando do que ela sabe falar, do que ela sabe fazer. É uma coisa que eu bato muito. É muito difícil eu ir a algum lugar falar só de diversidade. Eu sempre levo ensinamentos da minha área, porque eu sou uma especialista em tecnologia, eu sou uma especialista em gestão. Né? Então, vê-la enquanto especialista, uma médica, ali falando da expedição a Marte de 2020, e vendo aquela plateia, toda aquilo ali, para mim, foi muito importante. Só que eu não sabia que, ao final do dia seguinte, eu lá no meu stand, muito quieta, chega uma senhora, olhando a revista, e eu perguntei, você já conhece a ThoughtWorks? Né? Que é a empresa que eu trabalho. Quando eu viro, era ela. E eu comecei a chorar copiosamente, porque eu não esperava. E ela, médica, achando, você está passando mal? Você precisa de alguma coisa? Eu, não, I'm sorry. E ela, você quer que eu vá embora? Eu posso ir embora. Eu, não, don't go, please don't go. E aí ela, quando eu me acalmei, eu expliquei para ela a importância de ter uma mulher negra naquele palco e dela ser uma referência para mim, para outras mulheres e para outras pessoas negras que precisam, sim, de referência de que podemos ocupar todos os espaços, podemos falar de todas as coisas. É só deixarem que a oportunidade aconteça. E aí acabou que a Yvonne me chamou, esse aqui já é em São Francisco, ela me convidou para um evento de tecnologia em São Francisco no mês seguinte. E em maio, eu e a Clarissa, minha colega de trabalho, fomos para um evento de mulheres. Né? Então, a importância da busca de referências. Essa foto é uma que eu gosto muito, está no meu LinkedIn, que eu nunca tinha percebido, eu achava essa foto uma foto normal, é um encontro chamado PMO Concept, dos 50 maiores gestores de projetos do Brasil. E eu estava num painel, então as pessoas falam, Nina, nossa, mas como você fica à vontade, mesmo com uma audiência completamente diferente de você? E aí é aquele ponto, né, da escuta ativa, do se colocar no lugar do outro. Ninguém está aqui para segmentar, nem para falar que não, eu sou
contra ou a favor de homens brancos, mulheres brancas no ambiente de trabalho. Eu estou aqui para atuar independente de sermos diferentes. Né? Entender que não é questão... Ninguém tem que ser igual. Essa coisa de somos todos iguais. Sabe? A gente precisa de oportunidades equalitárias. A gente precisa equalizar as oportunidades. E a gente precisa entender e respeitar as diferenças de cada um. Esse hoje é o meu propósito, o meu sonho, o que me move mais do que tudo, que é o movimento Black Money. Eu e meu sócio fundamos, em 2017, um movimento em que coloca os agentes afroempreendedores, afroconsumidores e a população negra, no geral, em contato com essa rede. A partir do momento em que a gente vê que não houve uma mudança substancial de oportunidades e que o momento de agora é um momento para real mudança e de conexões, a gente viu que era o momento de criar uma rede muito mais fortalecida. Então, por que não pegar, já que eu sou empreendedor, não consigo investimento no mercado financeiro, por que não pegar o meu dinheiro e ser consciente no meu consumo? Sim, eu vou colocar o meu consumo mais tempo dentro da minha comunidade. E aí a gente faz um comparativo. Nos Estados Unidos, quando a gente fala de judeus, os judeus mantêm o dólar, $1, rodando dentro da comunidade até sair durante 19 dias. A comunidade chinesa roda o dólar durante 17 dias. A comunidade latina circula o dólar dentro da própria comunidade durante 7 dias. A comunidade negra nos Estados Unidos, onde há consciência muito mais madura a questão, a comunidade negra circula o dólar lá apenas por 6 horas. E esse dólar sai da comunidade. Então, como que a gente consegue fazer com que esse dinheiro circule e traga oportunidade e investimentos, já que a gente não consegue investimento de fora, por que a gente não investe? Esse é o pano de fundo do movimento. E o The Black Bank é uma fintech, que será de serviços financeiros, que a gente está no momento de prototipação. E, sim, pessoas não negras também são bem-vindas a aplicar o seu dinheiro no The Black Bank, mas saberá que há um protagonismo e há uma intenção de propagar taxas mais justas para colocar o dinheiro de volta em projetos dentro da comunidade negra. E aqui são os reconhecimentos que eu falei no início. Aqui sou eu na Harvard Business Review, algumas moções nas câmaras. Eu sou escritora. Sim, sou louca, pode falar. Eu sou membro honorária da Academia de Letras de Araçariguama e região. E tenho alguns livros publicados na área de literatura negra e literatura erótica. Danadinha. Né? Todo mundo pensa assim. Entendi. Bom, por que literatura erótica? Eu gosto muito de explicar. Porque eu sempre me senti fora do meu habitat. Sabe quando um corpo estranho nos lugares? Onde eu ia, onde eu estava, eu nunca tinha pares. Eu não tinha outras pessoas negras como eu. Não tinha outras mulheres negras como eu. Não tinham pessoas com cabelo natural como o meu. Eu comecei a perceber que as pessoas apontavam muito o dedo do tipo, você é modelo, né? Você é de escola de samba? Nossa, está perdendo dinheiro, deveria ir para a Alemanha. Eu escutei isso em sala de reunião. Não foi num bar, sabe? Já escutei diversas vezes esse tipo de coisa. E aí eu comecei a perceber e pensar, o corpo é meu. O prazer é meu. O que eu quero fazer é de minha propriedade. Se eu quiser sambar, dane-se, eu vou sambar. Mas não é a tua consciência que tem que ditar onde eu devo estar e quem eu devo ser. E aí eu comecei a escrever sobre o poder ser dono do seu próprio e dona do seu próprio prazer. De estar com... E não ser subjugado, ser colocado enquanto objeto, e sim enquanto sujeito. Então, eu tenho algumas obras
publicadas. E hoje eu estou bem parada nisso, mas eu lancei o Incorporos, que está ali no Nuances de Libido, eu lancei a 2ª edição dele esse ano. Daqui é no Globo. Aqui são algumas palestras em faculdades, Nubank. Aqui são projetos de mentoria que eu faço parte, porque eu não acredito que em apenas falar ou propagar alguma coisa que eu acho que eu sei, né? Que possa ser legal e importante para alguém, mas também acompanhar, já que eu quero ver a mudança acontecendo, como que eu posso fazer parte da vida de outra pessoa e tentar trocar e facilitar um pouco esse processo. Então, hoje eu sou mentora, tenho 10 mentorados, entre homens e mulheres, pessoas negras e não negras também. E aqui sou eu, né? Sempre tentando me encaixar, dançar conforme a música, mas nem sempre, né, acertando o passo. Mas o objetivo é tentar, e o objetivo sempre é se manter real, se manter dentro dos seus propósitos, se manter e se amar do jeito que cada um é, e entender o respeito e a possibilidade de outra pessoa ser completamente diferente e isso ser maravilhoso, e isso ser complementar para o nosso dia a dia. Então, poder falar aqui hoje, poder estar e pensar que, nossa, primeira pessoa fora do jurídico, completamente fora mesmo, né? Estar nesse ambiente e entender a importância, pode ser, não ser importante para vocês, mas para mim com certeza é saber que a gente pode errar o passo, mas a gente sempre tenta, né? Então, eu queria agradecer muito a generosidade do tempo de vocês e também a generosidade da escuta. Espero que tenha sido escutativa, não tenham dormido durante a palestra. Ok? Obrigada. Obrigada. Já cortaram o microfone para eu ir embora, é isso mesmo? Ah, entendi. Tipo, ai, graças a Deus que acabou. Bom, queria me deixar disponível para a gente falar um pouco de Legal Tech num outro momento, que é o que eu venho estudando bastante em relação a algoritmos responsáveis. Tá? Então, falar um pouco da questão do direito nos Estados Unidos, que hoje vem utilizando algoritmos para sentenças judiciais, qual é o ganho e qual é a possibilidade de perda em relação a isso. Então, a gente poder falar de coisas que eu acredito que sejam, que possam ser pertinentes para vocês. Okay? Vocês são tão quietos, gente, vocês não têm noção como isso dá um negócio no coração. Gente, quero agradecer a doutora Nina Silva pelas palavras. Ela é muito mais do que simples leitura do prévio roteiro inicial da apresentação. Ela é muito mais do que uma executiva na área de tecnologia da informação. É uma mulher inspiradora para todos nós. Obrigada. Sendo juristas ou não. Muito obrigado, querida. Queria convidar para compor a mesa a doutora Célia Regina Milander. E agradecer a presença dos demais professores da instituição aqui. Doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo Barbosa, nosso coordenador, nosso diretor. Adriana Nascimento, o Alberto, professor Alberto, professor Rui, que possibilitou que essa palestra acontecesse, que fez todos os contatos. Agradecemos muito pela inovação e já peço uma conversa de bastidor para que no próximo ano continuamos a trazer pessoas inspiradoras de demais áreas e não fecharmos o mundo apenas na área jurídica.
professor Pedro, agradeço a presença de vocês e abrir para questões de vocês e para a professora Célia. Tá ligada já? Bom, boa noite a todos. Inicialmente quero parabenizar, né? Realmente é uma excelente palestra, você nos inspirou, porque toda a sua trajetória, tudo que foi mostrado aqui, realmente a gente percebe a dificuldade que existe hoje em dia para que uma mulher, a gente começa falando de mulher, essa semana nós tivemos aqui uma promotora também falando do violência contra a mulher, né? Que 70% da internet, dos crimes praticados contra a mulher hoje é na internet. Então, assim, por ser mulher, por ser negra, né, e por diversos fatores, conseguir conquistar todo esse espaço, né, e esses dados realmente nos mostram que acho que a gente está querendo uma evolução aí, né, isso é muito inspirador. E pensando aqui no que você estava dizendo, você falou muito da questão da tecnologia inicialmente, em relação à educação aos nossos jovens, né, como é que a gente vê isso hoje? Eu tenho uma filha adolescente, isso é algo que me preocupa muito, né? Celular, internet, a gente até comenta em sala de aula, como é que vai ser tudo isso? É uma geração que tem mais facilidade, que vai ter mais facilidade no mercado de trabalho, ou realmente, lógico, a gente precisa dosar tudo isso? Qual a tua opinião, né? Você que está inserida nessa tecnologia e que, né, que vai modificar o mundo aí, né? Eu queria saber mais um pouquinho sobre isso. Inicialmente, quando a gente fala da tecnologia na mão das crianças, né, solta na mão da criança o celular ou não solta? Como é que faz isso? Como é que faz esse controle? Hoje a gente vê que eles têm uma facilidade, sim. Fica a minha sobrinha ensinando para o meu pai, tipo, de 3 anos de idade, desde os 3 anos que ela ensina o meu pai a mexer no celular. E, para mim, é uma abertura assim, de possibilidades. É ter outras meninas mais ligadas à área tecnológica e já entrar, e já se formar, se educar e entrar no mercado de trabalho sabendo, fazendo parte, né? Aquilo é como se fosse a água que a gente bebe. Já nós que tivemos que fazer um trabalho de incluir, de acessibilidade digital, de entender, para essa geração não. Então, acho muito complicado conseguir fazer esse tipo de controle, porque, primeiro, que jovens e crianças estão nas escolas. Então, uma coisa é você controlar em casa, outra coisa, como é que é na rua. Então, para mim, tem que ter, e aí é uma opinião muito particular, tem que ter, sim, o acesso. Lógico que não precisa de uma criança tão pequena ter um celular, mas que sim, que tenha acesso e tenha uma comunicação muito aberta com essa criança, com esse jovem, para poder identificar o que está sendo consumido e tentar controlar, pelo menos, o que não é apropriado. Isso, na minha opinião. Como eu tenho amigas que têm filhas que têm celular, tem amigas que diz que nunca vai ter, mas a minha sobrinha mesmo, ela chega da escola cantando as músicas e imitando blogueira do YouTube. A minha irmã fica de onde ela tirou isso, porque não é em casa que ela assiste. Então, não vai estar o tempo todo com a criança, não estará o tempo todo com esse jovem. O que a gente tem que tentar é estar cada vez mais conectado e próximo à pessoa, próximo aos nossos familiares, próximo às nossas crianças, para que a conversa seja franca, para que o conteúdo que está sendo consumido seja algo que você fique ciente, e não que seja uma coisa escondida. Eu acho que proibir é pior, porque pode levar a pessoa a não confiar e aí gerar uma curiosidade muito maior, que a gente sabe como é que é a curiosidade de criança. Sim, e eu questiono até em relação ao futuro do mercado de trabalho, né? Eu pergunto por quê. Esses dias, até citando o exemplo, minha filha estava estudando conectada no telefone, no WhatsApp com um grupo. Aí você fala, mas peraí, você está estudando, está conversando? Aquela preocupação, né? Não, a gente está estudando. E aí eu pensei, vou
cortar isso, porque a pessoa estuda sozinha. Ela tirou 10 na prova. Então, assim, a gente pensa, será que eu estou antiquado? Será que eu não estou me adaptando a essa nova realidade da informação, da tecnologia, né? Como é que eu vou dosar isso? Então, eu acho que, como você falou, tem muito mais agilidade atualmente, né? Eu acho que a forma de pensar ela está modificando, né? Nesse aspecto também do mercado de trabalho, nessa nova era. É isso mesmo? Tudo está sendo modificado para que a gente venha a ter hábitos diferentes, coisa que a minha geração pegou isso bem depois. Não, eles já pegam hoje o celular criança, como você falou, né? Então, no mercado de trabalho, eu acho que isso vai facilitar. Não, com certeza. Tem coisas que não vai ser nem uma solicitação. É como se fosse, todo mundo sabe. Não vou pedir, igual antigamente a gente botava, curso de Office. Não é não? No currículo, gente, muita vergonha. Tirem, tá? Se alguém tiver, tira, urgente. Aí a gente colocava lá o curso de Excel, ainda detalhava Excel, PowerPoint. Daí não tem hoje, não tem que ter mais. Da mesma maneira que você, até mesmo, eu acredito que programação básica, algumas linguagens de HTML, algumas coisas, como você fazer um aplicativo, tentar não fazer tecnês aqui, como você fazer um aplicativo, que a gente chama de aplicativo híbrido, que a gente baixa, a gente tem como baixar um template e fazer um aplicativo assim, muito rapidamente, sabe? Sem grandes conhecimentos de programação. Até isso, eu acredito que daqui a algum tempo serão coisas que é o básico, que é o nosso Word de hoje em dia. Então, certamente para novas profissões, para novas possibilidades que nós teremos, serão outros níveis de complexidade, principalmente em relação à área tecnológica, e não você saber acessar alguma coisa, ou procurar um conteúdo, ou fazer uma programação básica. Isso já vai ser... isso a gente já sabe que você sabe, qual é o algo a mais. Alguém do público, se quiser fazer alguma pergunta, pode fazê-la pelo microfone. Eles ficam quietos assim em sala de aula também? Óbvio que não. Não, né? Não. Valeu, Nem obrigada. sempre. É pessoal o negócio, né? É comigo o problema. Olá, primeiramente, boa noite, Nina. Adorei a palestra, eu achei que foi um assunto incrível. E uma coisa que eu sempre critiquei, de certa forma, na faculdade é que a gente precisava muito mais de palestras que não fosse só sobre o ambiente jurídico, e sim que pudesse capacitar a gente para diversas áreas do mercado de trabalho. E eu gostaria de saber a respeito da indústria 4.0, que, apesar dela requerer uma mão de obra mais tecnológica do que pessoas mesmo, do que braçal, do que serviços braçais, para você conseguir construir esses sistemas, esses dados todos, você precisa de pessoas mais qualificadas, academicamente falando, do que para trabalhar no chão de fábrica mesmo. E aí eu queria saber se, com isso, pode acabar influenciando na educação do Brasil, a respeito de a gente conseguir equalizar a educação, avançar a educação no Brasil desde o primário, ou então você acha que poderia acabar segregando ainda mais o acesso à educação dos privilegiados, do que não tem tantos privilégios assim? Giovana. Oi, agora foi. Ele quer mesmo que eu vá embora, né? Já entendi. Giovana, tem uma preocupação muito grande, que é, como foi dito, esse 25% de funções, oportunidades e o que a gente conhece hoje de profissões que serão extintas, muitas são ligadas a trabalhos mais operacionais, sim. E como que a gente
não diminui essas disparidades socioeconômicas, já que a gente não vê um incremento na educação pública. Lógico que o que a gente precisa é ampliar a acessibilidade, ampliar a questão do acesso digital, principalmente Norte e Nordeste. A gente hoje tem uma população, todo mundo fala, daqui a pouco são 2 celulares para cada pessoa. Mas isso a gente está falando de uma parte do Nordeste para baixo. A gente está esquecendo de todo um norte do país que não tem acesso à internet, que não tem nem internet de qualidade, muito menos celular. Então, quando a gente fala assim dessas novas possibilidades de pessoas, de algoritmos, de tecnologias que precisarão de pessoas por trás, por isso que não é tão pessimista, tipo, vai tudo para a máquina, não vou ter oportunidade, não. Mas a gente também pensa que hoje nós temos possibilidade de denúncias e de trabalhos sociais para buscar que essas tecnologias sejam implementadas nas nossas escolas públicas, para que esse acesso ele seja mais difundido e não centralizado. Então, a questão de tentar manter o otimismo e também o trabalho para que a gente possa conseguir que essa tecnologia não fique nas mesmas mãos de sempre, das mesmas pessoas que vão manter o legado de privilégio com seus filhos, com seus netos. Que a gente possa também ter trabalhos, e aí que é o grande viés. Como que a gente faz? A gente continua esperando questões legais, e aí nada contra o pessoal aí do direito, mas a gente continua esperando as leis, porque, sim, precisamos de reparação, precisamos de políticas públicas, mas como que nós também, paralelamente, enquanto sociedade civil, a gente acelera esse processo e consegue diminuir essas divergências, essas diferenças que sempre existiram aqui no Brasil, como que com esse advento tecnológico a gente possa difundir para outros lugares e não para os mesmos, e não falar para as mesmas pessoas. Aí a gente fala de tecnologia, a gente fala de conteúdo, a gente fala de trocas de informação, como que com a tecnologia a gente pode conseguir chegar em outros lugares. E aí fica realmente uma dúvida de que isso vai ser... A gente espera que seja positivo por conta de ter uma possibilidade de chegar a outras pessoas. Nós hoje conseguimos chegar em outras pessoas, mas também a gente sabe que se não for algo que seja feito também pela sociedade civil, não vai acontecer na velocidade que a gente precisa. Vocês estão ganhando hora extra para poder... Negócio de hora hack, não estão ganhando para estar aqui? A lista vai passar só no final? Não? Eu tô achando, gente, que vocês não estão gostando do negócio. Não. A cara deles. Boa noite. Boa noite. Também gostei muito da palestra, porque eu achei você uma pessoa, como disse o professor, uma pessoa assim que nos inspira por você ser jovem, né? Porque você falou, eu sou um pouquinho mais velha, mas em relação a mim você é muito jovem. E eu vejo de um outro prisma, né? Eu vejo, por exemplo, que você veio de um ambiente que poderia ser considerado um ambiente difícil e teve que lutar muito e tal, e eu tenho certeza que você brilhou pela sua inteligência e pela sua proatividade. A minha pergunta tem um pouco a ver com o que você falou sobre a parte de propaganda, porque é uma área que me interessa. Arte e propaganda, que foi uma formação que eu tive antes daqui. Realmente, se a gente assiste as propagandas, a gente vê todo um conteúdo tradicionalista carregado nelas, às vezes 400 anos de machismo, de preponderância, de poder econômico. Eu queria te perguntar se você tem um pouco de envolvimento, eu acho que você tem nessa área, e se você disse para a gente que a diversidade, eu achei interessante, que a diversidade de pensamentos e de tipos de pessoas pode levar a não cometer aqueles erros. Mas eu acho que nós vamos chegar muito a
a esbarrar no interesse econômico mesmo, no interesse político, né? Você acha que dá para quebrar isso? E, assim, aproveitando, já que ninguém perguntou nada, eu vou fazer mais uma perguntinha. A gente vê dois mundos, né? Um mundo das pessoas como você, que não importam as dificuldades, mas você tinha assim, uma garra muito grande do que você queria fazer. Se você não fizesse isso, você ia fazer alguma outra coisa grandiosa, como disse a sua irmã. Mas eu não vejo isso nos jovens em geral. Eu vejo nos jovens aquela vontade de pegar o celular apenas para dispersão. Eu não vejo a vontade do saber. Estou falando assim, num geral, tem de todo tipo. Eu tenho 2 filhos, um jovem e uma adolescente, e eu não vejo isso que existia nas gerações anteriores. Talvez vejo outras qualidades, né? Essa rapidez, né? da sua sobrinha ensinar o seu pai. Como é que você processa tudo isso? Assim, você é uma pessoa influente. Eu acho que a gente precisa de pessoas como você realmente. Seu nome? Andréia. Obrigada, Andréia. Cheia dos elogios. R$10 depois, no final. Ai, mais as horas. Bom, quando a gente fala da publicidade, realmente tem o que a gente chama de diversity washing. Lembra do greenwashing, de quando as empresas fingiam que estavam fazendo sustentabilidade em relação ao meio ambiente? E aí, o que se fazia quando tinha greenwashing? Fiscalização. Né? Fiscalização se realmente a empresa estava jogando óleo nos oceanos, como é que é o descarte do lixo. Foi trabalhada a fiscalização porque havia muita lavagem do verde, né? O fingir que estava tendo uma sustentabilidade ambiental. Hoje a gente chama de diversity washing, que é fingir que está sendo feita uma diversidade, e muitas das vezes não está. Então, quando você vê, acontece problemas como em alguma empresa, alguma denúncia de sexismo ou de racismo, você já vê um comercial daqui a um mês, em resposta, colocando um arco-íris no comercial, colocando pessoas de diferentes perspectivas. E aí, o que se faz para que o consumidor ele não se engane e vá consumir dessas empresas? É fiscalização. E como a gente não tem fiscalizações ligadas à legislação em relação a isso ainda, hoje nós temos algumas cotas em relação à publicidade, sim, mas não existe ainda a fiscalização, né? Mas a gente também tem a possibilidade de nós, e aí vem muito, a gente tem um trabalho também dentro do movimento Black Money, de identificar quem são as empresas parceiras da diversidade. Porque aí não é apenas, vamos consumir de empresas que sejam de empreendedores negros. Não. Vamos consumir também de empresas que empregam pessoas negras. Vamos consumir também de empresas que gerem oportunidades num ambiente, numa região que tenha uma população negra mais ativa. E aí a gente faz um trabalho de olhar como que está sendo a inclusão de pessoas nessa empresa. Se está sendo apenas no nível de estágio, não está sendo cuidado a carreira dessas pessoas, a gente não tem líderes. E aí, que é onde a gente fala de liderança, a gente fala de influência, como vocês citaram aqui. Quando a gente fala de influência, a gente fala de poder. Né? Então, vocês sabem 1000 vezes melhor do que eu sobre a questão de poder e legitimação de poder. É a partir da influência. Então, como que a gente gera influência? E aí, essa coisa do... Nina, que legal você ser uma pessoa inspiradora. Para mim, é necessário para poder causar influência dentro das empresas, onde eu vou falar com diretores, onde eu vou falar com gestores, onde eu mostro os números para eles e falo, se não é pelo amor, vai ser pela dor no bolso, que no caso de vocês dói mais, né? Eles preferem tirar um braço do que perder o PLR do ano. Então, como que a gente consegue gerar essa influência nos espaços realmente de decisão?
E aí a gente costuma dizer que essa decisão também está em nós, consumidores. Sabe? Também está em nós, enquanto pessoas empreendedoras que temos uma cadeia produtiva onde aí empresas que estão praticando diversidade, a gente questiona, e seu fornecedor? O que está fazendo? Você está negociando com quem? Por que você não dá mais margem de segurança ou tempo para pagamento mais longo para fornecedores que estejam mais voltados à inclusão? Então, são esses tipos de mecanismos que a gente tenta empregar. Lógico que não dá para ser uma pessoa, nem duas, nem 10, é algo que tem que ser uma onda, né? Mas a tentativa é estar em todos os ambientes falando, e principalmente dentro das empresas, influenciando. Em relação ao que você questionou sobre... Ai, meu Deus, já esqueci? Sobre os jovens, geração milênio. Né? Nem, como a gente chama. Nem estuda, nem trabalha. Isso é uma coisa que chega muito para mim, mães e pais, que falam o que eu faço, que meu filho terminou o 2º grau, não quer, não está nem aí se vai ter que fazer uma faculdade ou não, porque realmente hoje não necessariamente você tem que fazer uma faculdade. E muitas das vezes são jovens que já estão empreendendo, pega do corpo, tira essa roupa, troca com outro, diminui o consumo, tem um consumo mais consciente em relação a desprender de bens materiais. Então, uma geração mais voltada para a humanização, sim, do que para consumo, mas também é uma geração menos preocupada com o amanhã. Então, aí começa a causar esse faniquito, né, em pai e mãe, do tipo, o que vai ser, né, onde que vai se enfiar essa pessoa daqui a um ano? E o que a gente tem que entender é que não dá para controlar, novamente, não dá para controlar. É tentar perceber onde está o ótimo, onde está a diferença. Muitas vezes são pessoas muito mais criativas, muito mais ágeis, com um poder de lógica e de comunicação muito maior. Então, como aproveitar isso, como poder trazer oportunidades do tipo, você não precisa pensar que uma faculdade, eu não quero estar dentro de uma faculdade. Tá, hoje nós temos EAD, tantas e tantas, sabe? Você pode tirar até certificados internacionais dentro de casa. Não estou afim, negócio de dentro de casa. De ficar lendo livro, podcast, sabe? Você, no seu dia a dia, fazendo a sua ginástica, fazendo a tua caminhada, você pode escutar um podcast. Então, como que a gente pode trazer instrumentos que possam influenciar e também promover essa maior adaptação de geração? Porque realmente já foi. Não serão, não são, não tem mais volta, não são, e nem sei se tem que ser, porque a nossa geração também, nossas últimas gerações também foram, né, que acabou com a camada de ozônio, que fez isso em relação às disparidades. Então, a gente peca muito em algumas outras coisas, em várias outras coisas, que talvez eles não pequem. Então, como que a gente, com a nossa experiência, com a nossa vivência, como que a gente consegue transitar a comunicação entre gerações e ser, sim, griots, né, como a gente fala, ser mentores, ser coaching, sem forçar, sem achar que está certo ou está errado, apenas mostrando um outro olhar. Não sei se eu respondi. Em nome da Faculdade de Direito de São Bernardo, gostaria de entregar à doutora Nina. Gente, é tudo de direito? Gente, ganhei outra graduação, tá? Desculpa vocês não ficarem 5 anos. Mas eu já ganhei, vou tirar minha foto, lógico. Aí, ó, turma de 2018. Não, eu cheguei aqui, doutora Nina, eu falei, ganhei, gente.
sei que dá para crescer juntos, e essa a intenção, é poder... desculpa, estou igual a você. Essa é a intenção, é poder crescer juntos e chegar, né, em nossos objetivos juntos, sabe? Entendendo que somos, sim, diferentes, estamos em contexto diferente, moro em cidade diferente, nasci em outra cidade completamente diferente, mas vejo que há a mesma necessidade, as mesmas dúvidas, as mesmas dores em cada um. Então, como que a gente consegue estar cada vez mais conectados? Obrigada. Gostaria de agradecer aos funcionários e professores que possibilitaram que esse evento acontecesse. E, em nome da diretoria, agradeço a todos os alunos e os convidados aqui presentes e declaro encerrada a palestra de hoje, a inspiradora palestra de hoje. Obrigado.